Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós falamos de atalhos que ajudam e também de obstáculos que impedem o empresário de conseguir parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E o tema da live de hoje é: o que é preciso delegar para poder trabalhar menos e ter mais lucro na empresa? E nós vamos falar deste atalho. E por que é necessário delegar, Campa? Boa pergunta, Cris. Vamos lá. Para a gente começar aqui, dá uma pensadinha. Você precisa, na tua empresa, estar mandando muito as pessoas fazerem. Tem que manda fazer isso, manda fazer aquilo. Muitas vezes até as coisas que parecem óbvias. Não precisaria ter que estar mandando fazer, você tem que estar mandando. E quando você manda as pessoas fazer, você tem que estar detalhando, isso aqui é assim, isso aqui é desse jeito. E você fica com aquela sensação de que quando você não está na empresa, as coisas ou não acontecem como é para acontecer, ou simplesmente não acontecem. Você precisa se envolver em tudo que acontece lá na sua empresa. Então veja bem, qual é que é a importância disso aqui? A importância de delegar é que mandar fazer não é delegar, mandar é mandar. E aí existe um contraponto assim muito grande entre mandar demais e deixar solto, porque às vezes tem aquele empresário, né, Cris, que ele diz assim: mas se eu ficar mandando muito, as pessoas se enchem o saco e acabam saindo da empresa, se incomodando, gera climão. Se eu deixar solto, aí ninguém faz nada, tem que estar eu fazendo, né? Então fica aquela sensação de que parece que as pessoas estão ali só para me ajudar, eu tenho que estar pedindo favor para as pessoas. Aí é aquela história assim, se você segura demais a pessoa que está trabalhando contigo, é como se fosse areia na mão. Já pegou areia na mão? Se tu pegar forte demais, ela escorre no meio dos dedos. E se você deixar a mão aberta, solto demais, ela vai embora até com o vento. Então, tudo tem a medida certa, tudo tem a maneira certa para poder dar segurança sem apertar demais. Então, Campa, eu já ouvi aquela pergunta assim, tá, mas se eu não mandar alguém fazer alguma coisa, né? Se eu não mandar, não é certo isso? Se eu tô pagando salário para aquela pessoa, não é certo eu mandar aquela pessoa fazer? Mandar É e assim fazer? que funciona? Claro, você pode mandar. Quando você manda as pessoas fazerem, elas vão fazer, né? Como a Cris falou, estou pagando, vão fazer. Mas sabe o que acontece? E se não mandar? E quando eu não mandar, o que vai acontecer? Então, assim, o que é importante que você entenda aqui, Quando o empresário ele tem que ficar mandando, faz isso, faz aquilo o tempo todo, ele vira um distribuidor de tarefas. É como se ele descesse lá do posto de dono e ele está ali distribuindo tarefas para a pessoa. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Acaba que ele tem só ajudantes trabalhando com ele. E as pessoas sentem isso. As pessoas têm essa sensação: eu estou nessa empresa, mas eu tenho que esperar o chefe mandar, eu tenho que esperar vir alguma ordem. A hora que vier, daí eu começo a fazer. Só faz se alguém manda. Só faz se alguém manda, exatamente. E isso é cansativo, tanto para a pessoa que faz, que tem que estar esperando, quanto para a pessoa que está falando o que tem que ser feito. É cansativo para os Já dois. Pensou lá no suporte, Campa, se tivesse cada atendimento que tivesse de um aluno nosso, tivesse que dizer, tem que fazer aquele atendimento, agora tem que responder aquele e-mail. Atende assim, atende assim. Ou a cada notificação. Imagina se a cada notificação de grupo de WhatsApp, de Telegram, cada e-mail que tem que fazer, a gente tivesse que estar dizendo para a pessoa fazer. Exatamente. Não, aí, poxa, enche o saco, né? Enche o saco. Tanto da pessoa que manda, que tá falando toda hora, quanto da pessoa que está esperando. E o problema é assim, o problema é que daí se você não tá para mandar, né? O que vai acontecer? Vamos ficar ali esperando, né? É tipo assim, é aquele exemplo. Você tem lá um auxiliar financeiro na tua empresa e você de repente pede para aquela pessoa, eu quero que você pague essa conta, agora paga aquela ali. Estou mandando a pessoa pagar. O dia que não mandar, é provável que aquela conta vai ficar ali, esperando. Então eu não posso mandar fazer as coisas, eu tenho que delegar. Campa, então quer dizer assim, que delegar é chegar para alguém e dizer: a partir de amanhã, o contas a pagar é contigo. Te vira pagar as contas que agora eu não quero mais nem saber. E deu. E vira as costas e pronto. É assim que faz. É assim, Cris, que muita gente faz.
A verdade é essa, muita gente faz. Tem Mas gente não é que óbvio. diz assim, ó, aí que tá. Tem gente que diz assim, a empresa é minha, eu quero tocar aquele negócio, eu gosto de fazer aquilo, não quero lidar com as contas, não quero lidar com o financeiro. Então, eu vou contratar uma pessoa com experiência no financeiro. Alguém que já trabalhou em outras empresas, que conhece esse negócio. Aí dá aquela sensação, ufa, contratei uma pessoa boa de financeiro. Largo ela fazer, fulana, a partir de hoje é contigo. A partir de hoje as contas é com você, não quero nem saber. É contigo aí. Isso não é delegar. Isso é delargar. Delargar? Delargar. Delargar é quando eu pego e jogo no colo. Ó, é contigo. Te vira. Tá? Então, por mais que a pessoa tenha experiência, por mais que ela conheça, por mais que, nossa, sempre trabalhou a vida inteira com aquilo ali, mas e na tua empresa? É igual a todas as outras? Eu duvido. Nenhuma empresa é igual às outras. E olha que eu atendi já muito ramo, já tive muitos alunos de vários ramos. Se eu pegar, por exemplo, um ramo que a gente tem muita gente, é padaria. Já perdi a conta de quantos alunos de padaria tem. Nenhuma é igual. Não é igual. O produto não é igual, o jeito de fazer não é igual. Nada é igual. Nada é igual. Cada um tem suas frescuras, né? Tem essas, talvez a receitinha do pão francês, que aqui no sul tem outro nome, né? Que não vou falar, seja igual, mas o resto é tudo diferente. Então, delegar é mais do que isso. Delegar é passar o bastão. É passar o bastão para a pessoa. Olha, ela entender algo importante que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui. Mas para delegar, existem alguns requisitos que tem que ter. Em primeiro lugar, é que eu tenho que ter a pessoa certa, tá? A pessoa certa. Mas a pessoa certa nem sempre é aquela que tem melhores competências. Nem sempre é a pessoa que tem a melhor capacidade, a melhor experiência. Campa, você está dizendo que pessoa com grande conhecimento não ajuda? Não, não estou falando isso. Nem seria louco de falar isso. Claro que ajuda, conhecimento e competência nunca é demais. Mas a pessoa certa, ela tem que ter algo mais. Ela tem que ter valores que coincidem com o teu. Ela tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa responsável, aquilo que bata com aquilo que você quer. E é claro, tem que ter uma certa competência para isso. Eu não posso contratar alguém para gerir o meu financeiro e a pessoa não sabe o que são contas a pagar, contas a receber. Não sabe a diferença de uma nota fiscal e de um boleto bancário, vai né? me custar caro, né? Vou ter que treinar muito. Então, pelo menos uma competência mínima tem que ter. E tem que ter claro quais são essas competências. Competências, habilidades, né? Que de repente ela tem que falar com pessoas, tem que interagir, assim. Então tem que ter isso, é importante isso. E é claro, né, Cris, o que você acha que eu vou falar agora? Que tem que ter para a delegação funcionar? Quer chutar aí? Tem que ter processos. Se você já me ouve há um bom tempo, você já está careca de ouvir falar em processos. Se você vai me ouvir daqui para frente, você vai me ouvir falar em processos o tempo todo, porque processo é essencial. Inclusive, nós vamos ter uma live só sobre processos aqui. Mas processo é importante se eu quero delegar decentemente a coisa. E aí eu vou treinar as pessoas, mas vou treinar com base em processos. Treino em processos. E, claro, vou acompanhar também. Eu tenho que ter uma estratégia para acompanhar essas pessoas. E acompanhar, Cris, não é eu estar em cima o tempo todo. Tá lá conferindo, tá ali vendo tudo que fez, tipo aquele chefão auditando. Não é isso. Acompanhar, e aí, como que tá? Tá dando conta? Tá com alguma dificuldade? Tá com algum problema? O que você não pegou direito? O que você acha que precisa melhorar? Isso é acompanhar a pessoa, né? Acompanhar, sim, medir as coisas, ver se está fazendo certo. Acompanhar ótimo, né? Esse apoio, na verdade, dessas pessoas, né? Uhum. E delegar do jeito errado faz o empresário apagar incêndio. Total. Quer ver por quê? Imagina o seguinte, você tem que estar mandando. Manda uma vez, manda outra, aí manda de novo, manda fazer uma coisa, está sempre mandando. Tá? A pessoa não enxerga que aquilo é para ela fazer, ela espera a tua ordem. Então, se você não tá, de novo, não faz. Não faz, pode comprometer alguma coisa, ela pode dar um atrapalho, não faz direito, pode dar um problema, incêndio, né? Ou muitas vezes, a pessoa faz errado, você tem que refazer, aí você refaz, às vezes ela não faz, você corrige, se ela faz, você faz, se ela faz errado, você corrige a pessoa. Às vezes, estou mandando, Cris, tocou o telefone, atende o telefone. Aí a Cris atende. Outro dia, tocando o telefone, a Cris não atende. Mandei. Não está claro o que é para ela fazer. Cris, ó, o telefone, está tocando. Outro dia toca de novo e a Cris fica lá. Mas será que é para eu atender? Não é para eu atender? Diz, Cris, você não viu o telefone tocando?
pô, já dá estresse, né? Então, Eu nem sabia que era para sabia. fazer, nem sabia que fazia parte do meu trabalho. Como é que eu vou atender o telefone? Vou me meter nas coisas que não são minhas? Pois é, porque eu tô só mandando, né? Tô só mandando. Agora, de repente... Eu tava fazendo um favor para ti? Tô fazendo um favor. De repente, a Cris tem uma habilidade enorme que tá ali comigo, e eu queria que ela atendesse o telefone, não tá claro para ela, não atendeu, vou brigar com ela, vou perder ela. E aí, às vezes, o empresário diz, mas quando a pessoa começa a ficar boa na minha empresa, ela sai. Às vezes tem um pouquinho disso, às vezes acontece esse pouquinho de coisa também. Então é por isso que eu acho assim, ó, delegar errado, né? Delegar errado dá incêndio, dá dor de cabeça, é ruim para todo mundo. Tá. E afinal, Campa, o que o empresário precisa delegar para trabalhar menos e a empresa dar mais lucro? Ah, mas daí é segredo de Estado. Ó, gente, anota aí, ó, papel e caneta na mão. Se você pegar só isso, só essa palavra que eu vou falar agora, eu já... Nossa, ganhei a noite aqui, ganhamos a noite aqui fazendo essa live. É uma coisa que você tem que delegar. Sabe o que é? O quê? Responsabilidade. É isso que se delega. Se delega a responsabilidade. Só que não é a responsabilidade por fazer aquela tarefa. É a responsabilidade pelo resultado que aquela tarefa vai ter que trazer para mim. Anota aí, ó. Anota. Se você não sabia disso, se eu estou falando algo que você já sabe, tudo bem. Mas muitas pessoas, às vezes, não sabem isso. Então, se você é um desses, nem se sinta culpado, tá? Não se sinta culpado. Dá para aprender, né? Dá para aprender. Então, anota. Anota aí, ó. Responsabilidade pelo resultado. É isso que você deve delegar para qualquer pessoa do teu time. Não interessa se é um faxineiro, não interessa se é o guarda, se é o motorista ou se é o gerente de alguma coisa. É a responsabilidade. Isso que tem que ser delegado. Tá, Campa, mas se delegação tem tudo a ver com responsabilidade, o que é essa tal de responsabilidade que tem que delegar? Como é que é essa história? Se isso tem a ver com passar para a pessoa, o que é essa responsabilidade? Eu não entendi direito. Então tá. Delegar é justamente isso. Pega esse conceito. Delegar é transferir o bastão, é tirar aquele fardo que está nas minhas costas, nos meus ombros e passar para aquela pessoa que eu vou estar delegando, tá bem? É usar o cérebro dos outros, os braços dos outros e as pernas dos outros, em vez de usar o teu só? Olha só. Eu não, estamos dando exemplo. Dando exemplo. Veja bem, ó. As pessoas, elas deveriam cumprir a sua responsabilidade, por uma razão muito simples, ó. Quando elas cumprem a responsabilidade, elas pegam junto. Quando não tem responsabilidade, a delegação é totalmente errada. E se a pessoa é irresponsável? Mas aí você não pode delegar para ela, né? Aí é um critério que a gente estava falando lá de valores, né? Sim. Então agora fica mais fácil. Entendeu? Claro. Tá, naquele exemplo que você falou antes, assim, que a gente estava falando de passar para alguém alguma coisa, vamos supor assim, eu vou pagar as contas. Pegando o mesmo gancho. O mesmo gancho. Vou ensinar alguém, ó, a partir de agora é você que tem que pagar as contas. E se essa pessoa é responsável por isso, como é que a gente tem que dizer para ela? Como é que faz isso? Então tá, aí que tá o tchan da coisa. A pessoa não tem que ser responsável de pagar as contas. Não é isso. Você tem que pensar o seguinte: qual é o resultado que você espera de pagar as contas? Qual é o resultado que a gente espera? A gente espera que o resultado seja que as contas estejam pagas, de preferência no dia, né? A mesma coisa, alguém que está lá na cobrança. Qual é o resultado que eu quero de uma pessoa que está fazendo cobrança? O cliente me deve, tem uma pessoa lá só para cobrar o cliente. Qual é o resultado? O resultado é dinheiro no caixa, né? Como a gente diz aqui no Sul, pila no caixa. Então é diferente eu simplesmente ligar cobrando um cliente, ou mandar um WhatsApp cobrando um cliente, fazendo aquela tarefa, de eu fazer a responsabilidade de arrecadar o dinheiro para a empresa. É outra coisa. É outra coisa. A tua responsabilidade, fulano, com a cobrança, a tua responsabilidade é manter o nosso caixa equilibrado, recuperando o maior número de valor possível daquilo que tem para dentro do nosso negócio. Essa é a responsabilidade. É a responsabilidade pelo resultado, tá? Isso que a gente tem que delegar, a responsabilidade pelo resultado. Porque quando eu mando a pessoa, isso que tem que ficar claro, tá? Mandar toda hora, quando eu tenho que estar mandando, a pessoa entende exatamente isso que a Cris acabou de falar. A pessoa é um braço meu.
Ela é uma perna minha, ela é um ajudante, ela está ali para me ajudar. Mas veja bem, quando eu estou mandando, o fardo é meu. É minha responsabilidade. A pessoa só sente isso. É eu que tenho. Se eu mando, Cris, cobra esse cliente, agora cobra aquele, agora tu liga para esse e se fala assim. Se diga para ele que se ele não pagar, vai acontecer isso. A Cris vai entender. Ela está me ajudando, mas a responsabilidade de cobrar é minha. Né, Cris? Eu vou estar fazendo só aquilo que você me pedir, porque aqui é teu serviço, não é meu. É, exatamente. Agora, quando eu delego com critérios, quando eu delego com processos, de forma clara, de forma transparente, e ela entende que a responsabilidade de trazer o recurso, de cobrar o cliente é dela, o fardo é dela, não é mais meu. Ela sabe que é dela, e se é dela, aí é como a Cris disse antes, eu tenho um outro cérebro a meu dispor, não tenho só um braço e uma boca para ligar para alguém. Eu tenho um cérebro me ajudando a fazer. Essa é a grande diferença. Em vez de ter um cérebro, 2 braços, 2 pernas, vai ter 2 cérebros, 4 braços, Total. 4 pernas. Vai dividir o trabalho, dividir o fardinho que está nas costas, as coisas vão funcionar melhor. E é por isso que delegar certo ajuda o empresário a trabalhar menos. Pelo menos menos duro, como a gente falou ontem. Menos operacional, como a gente falou na live de ontem, né? Sim. E qual é o impacto, Campa? Qual é o impacto de delegar a responsabilidade para a pessoa que recebeu essa responsabilidade? Então, o mais bacana é isso. Isso aqui é o mais legal de dar responsabilidade. Porque quando você dá a responsabilidade para uma pessoa, você dá para ela uma reputação para que ela possa zelar. E vamos de novo, tá? As pessoas boas. Quando eu falar em pessoas boas, toda vez que eu usar o termo pessoa boa, eu não estou falando de pessoa super competente, eu não estou falando de pessoa com faculdade, com pós-graduação, com mestrado, eu não estou falando nada disso. Ela pode ser isso também. Mas eu falo de uma pessoa boa, daquelas assim, boa de ter com a gente, ali que a gente gosta de ter, que veste a camiseta do negócio, que pega junto, que eu consigo comprometer, que eu consigo trazê-la para o meu lado. As pessoas boas, guarda o que eu estou te falando, elas querem uma reputação para zelar, porque quando ela tem uma reputação para zelar, ela pode mostrar que ela realmente vale a pena. Ela mostra o seu valor. E aí, ela tendo essa reputação, o pepino é dela. Olha a diferença. Vamos de novo pegar o exemplo lá da cobrança. Mandei cobrar, me ajudou. Se deu certo, deu. Se não deu, tá tudo bem. Ela tá me ajudando. Ó, chefe, o fulano lá disse que não vai pagar. Tá, beleza? Agora, se ela tem a responsabilidade por trazer o recurso, se ela tem uma reputação, ela vai fazer assim, ela pode até não conseguir cobrar aquele cliente, né? Acontece, mas ela vai fazer das tripas coração para executar aquilo, porque a responsabilidade é dela. É ela que tem que fazer isso. Se ela não fizer, tá claro que ela está se mostrando incompetente para mim. Então ela vai fazer o máximo de esforço possível para que isso aconteça. Então perceba que quando eu dou responsabilidade, quando a pessoa percebe que ela pode mostrar a reputação ali, o pepino é dela. Não é mais meu. O fardinho está com ela. Então, isso é o legal de delegar. E ela vai poder contar para os outros, contar para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para os amigos. Eu faço esse trabalho lá na empresa que eu trabalho. E isso é bom, porque aí ela vai contar para todo mundo que ela tem aquela responsabilidade, e ela vai ter orgulho daquilo. Total. Se ela é só um ajudante, ela vai querer arrumar um outro emprego para ela poder ter uma responsabilidade. Claro. Porque lá naquela empresa ela é só um ajudante, tem dor de barriga porque ela não sabe o que vai acontecer naquele dia. Ela não sabe o que está acontecendo. Mas se ela tem a responsabilidade dela, ela sabe o começo, o meio e o fim daquele dia. Ela vai fazer. Porque ela sabe o que ela tem que fazer. E ela sabe que aquele é serviço dela. Ela não está ajudando ninguém. Faz parte daquilo que ela foi contratada para fazer. E foi combinado, e combinado não dói. E quer ver que interessante? Você falando agora, Cris, passou um filme na minha cabeça aqui. Porque eu estava me lembrando do meu último emprego antes de eu abrir minha primeira empresa. A primeira empresa a gente abriu em 95, eu e a Cris. E o meu último emprego... Eu fui em 2015, para. e a gente abriu junto essa empresa e a gente trabalhava junto numa outra. Só que olha só, eu sempre trabalhei nos meus empregos anteriores, que não foram tantos, né? Eu trabalhei em empresas extremamente organizadas, com processo, com padrão. Só que o meu último emprego, eu não estou aqui queimando meu chefe de jeito nenhum. Até me dou bem com ele hoje, né? Meu ex-chefe, né? Ele fez o melhor que ele sabia. Fez o melhor que ele sabia. Só que assim, ó, a empresa não tinha essa questão de responsabilidade, não tinha essa questão de delegação. Então você tinha
Hoje você faz isso, agora você programa, era programador de computador, agora você vai no cliente implantar, agora você vai lá vender, agora você vai lá dar um suporte. Então era cada dia uma Tudo coisa. misturado. E aí, peraí, aí eu tinha prazos para cumprir no desenvolvimento, não podia cumprir porque eu tinha que instalar, tinha que ir treinar. De caramba, então ficava a minha cabeça como funcionário ficava conturbada. Qual foi o resultado para a empresa dele? O resultado para a empresa dele foi que perdeu 2 profissionais que saíram para abrir a própria empresa. E eu até eu agradeço ele por isso. Né? Sou grato para ele por isso. Mas por quê? Porque não tinha essa questão da responsabilidade. Campa, por que delegar responsabilidade ajuda o empresário a trabalhar menos e ter mais lucro na própria empresa? Pois é, aí vamos de novo, né? Por quê? Porque eu estou usando. Se eu tenho uma pessoa com uma responsabilidade, se eu tenho uma pessoa zelando por aquilo, zelando pela reputação dela, é a historinha do braço, né? Eu não tenho mais um braço, eu tenho um cérebro. Então, veja bem, em vez de eu estar me preocupando em olhar lá, eu vou de novo pegar o exemplo das cobranças, já que a gente trabalhou nele, né? Cobrança toda empresa tem. Toda empresa tem. Então, Vou de novo, mas é só um exemplo, isso vale para tudo. Em vez de eu ter que estar olhando, vou olhar no sistema, quem está inadimplente? Fulano, Maria, liga lá para fulano que está inadimplente. Tá. Outro dia de novo. Em vez de eu estar fazendo isso, se ela está fazendo, sabe o que vai acontecer comigo? Vai sobrar tempo para eu fazer coisas mais importantes. Tempo para eu me dedicar àquilo que traz resultados significativos para o meu negócio. E assim, queira ou não queira, eu não sei vocês, tá? Mas eu acho um saco ter que estar olhando quem está inadimplente e ter que estar cobrando o cliente inadimplente. Eu acho um saco isso. Eu acho que tu perde uma energia. Eu acho que pro dono ter que fazer isso, dono de um negócio, o salário do dono, para o trabalho do dono, não é para estar fazendo essas coisinhas, né? O salário do dono é para estar desenvolvendo a empresa, estar olhando o que dá para melhorar, dá para atender melhor, dá para fazer mais rápido, dá para fazer mais barato, dá para agilizar, dá para entregar melhor. Então é isso. Se eu consigo delegar de forma correta com a responsabilidade, sobra mais tempo para eu fazer coisas importantes. Inclusive, olhar se o sistema de trabalho daquela pessoa que está fazendo aquela cobrança está sendo eficiente. Exato. Porque daí vai sobrar tempo para poder olhar de longe, olhar do alto e ver. Opa, fulana, se você fizer... fulano, seja lá quem for, se você fizesse isso, em vez de você digitar toda vez a informação, copiar e colar aqui... Top. Vai resolver, vai ficar mais fácil para ti. Em vez de falar isso para o cliente, fala tal coisa, alinha o discurso de cobrança. E aí acerta os processos, Acerta os processos para depois aquilo ali entrar na máquina da empresa. Pois é. E nem vamos entrar muito em processo e não são meia-noite aqui, né? De falando que deu um empolgo. Mas é exatamente isso. Acerta, daqui a pouco tem outra pessoa, precisa de mais uma pessoa, tá ali os processos desenhados, coloca aquela pessoa. De repente, a Maria ali que está fazendo essas cobranças com maestria, porque você ensinou com maestria, né? Você tinha tempo para isso. Sai da empresa, ninguém é eterno, entra outra pessoa, tá ali os processos, tá ali os padrões, fica muito mais fácil. Então, assim, é por tudo isso que eu acredito que delegar responsabilidade ajuda o empresário a trabalhar menos e ter mais lucro na empresa, porque ele vai fazer coisas mais lucrativas. Ele não vai perder tempo ficar fazendo coisa de funcionário, ele vai fazer coisa de dono. E se ele tivesse, aquele exemplo que você deu, você disse assim, a Mariazinha vai lá e cobra o fulano, o Betinho, o Pedrinho e a Mônica. Daí no outro dia ele vai lá e diz, Mariazinha, hoje você tem que cobrar o Pedro, o José e o Henrique. E esse aqui você diz tal coisa e esse você diz tal coisa. Sabe o que vai acontecer? Você está sendo empregado do teu próprio funcionário. Tu está pagando salário para a pessoa fazer. De novo caiu a imagem. Tu está pagando salário para a pessoa fazer uma função que é dela, mas por não ter feito a tua função de empresário direito, você vai estar pagando o salário e tendo que estar fazendo o serviço dele. Então, é esse tipo de coisa que tem que ver na hora de delegar as funções para que funcione direitinho e o negócio ande. Você não pode ser funcionário do teu próprio funcionário, que aí não vai dar certo. Daí não funciona, não tem como. Não funciona, a empresa não funciona bem. Não tem como. E aí sobra tudo no ombro do dono. Não vale a pena. Campa, e tu lembra de algum caso de delegação errada, que depois a pessoa fez do jeito certo daí? Estava fazendo tudo errado e daí depois começou a fazer certo?
Lembro, Cris, eu vou citar sim, vou citar alunos e vou citar aqueles que a gente tem gravado, porque eu gosto de falar e provar as coisas, né? Senão fica Sim. vago, né? Uhum. Então, até eu vou citar algumas pessoas que vão estar na jornada, vão estar falando lá, por exemplo. Um deles é o Aldir. O Aldir, ele tem uma gráfica grande, um porte bacana, uma gráfica assim Gráfica legal. plana, né? Gráfica plana, isso, eu estava me fugindo do termo. Só que o Aldir, o seguinte, o Aldir tinha gerente para tudo na empresa dele. Cada setor tinha um gerente comercial, um gerente financeiro, um gerente de produção, de preparação, de acabamento, cada um tinha as suas coisas. Cada área tinha o seu gerente, as pessoas que estavam ali para fazer as coisas. Só que assim, ó, essas pessoas chamavam o Aldir o tempo todo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ó, o cliente quer um desconto. Fulano, dá para dar um desconto? Ó, acabou o papel, posso botar aquele? Pode. Ó, lá no acabamento aqui não vai ficar bom, dá para ser assim? Dá. Ó, faltou material aqui, posso comprar? Pode. Era o tempo inteiro. Mas ele ficava louco no Ele final ficava do dia. louco. Você imagina que o coitado saía de férias e o telefone dele não parava, né? Funcionário ligando o tempo inteiro. Às vezes ele em cliente negociando lá, uma negociação grande, e funcionário ligando, pedindo se pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso acontecia com frequência. Até fechar a empresa ele tinha que fechar. Não tinha uma pessoa para fechar a empresa. Uma equipe grande, ele tinha que ir lá no final do dia, confere se desligou o equipamento, se desligou no break, se trancou o portão, e parará, grande lá o local de um monte de coisa. Então ele tinha que vir, ele não ia para casa tranquilo, porque se ele não fosse lá olhar, alguma coisa ficava ligada, alguma coisa ficava aberta. E o que ele fez? Ele fez isso que a gente falou, ele começou a distribuir responsabilidade. Ô, gerente comercial, peraí, cara, você pode ir até aqui você pode fazer, até aqui não, e não me chama dessas coisas, é contigo? Né? Passou a responsabilidade, você tem a responsabilidade de trazer as vendas dentro disso aqui, ou da produção, tua quebra máxima é tanto, começou a deixar isso claro. Para fechar a empresa, ó, então tá, quem que vai fechar? É fulano que fecha. Pronto? E para fechar é assim, assim, assim. Acabou. Criou critérios, criou processos, criou documentação e fez. Exatamente, né? E fez. E então ele passou a sair tranquilo, sem ter o telefone tocando. Agora tem outro camarada aqui que vai estar na jornada com a gente também, o nome dele é Adanildo. E o Adanildo, ele é de Angola. E de Angola, até me surpreendeu, porque Angola tem os mesmos problemas que aqui no Brasil, não muda nada, só que lá as pessoas são mais difíceis de lidar, menos qualificadas do que aqui, para você ter uma ideia. E o Adanildo tem uma empresa do ramo de construções, ele constrói casas, casas, o negócio dele é casas, né? E aí o que acontece? Lá também o Adanildo corria, pá, desperdício, sabe aquele desperdício que tem nas construções aqui no Brasil? Lá tem muito mais. O pessoal faz errado, era muito mais, tudo era o dobro, ele contava para nós e ficava de cabelo em pé aqui. Só que o Adanildo, com a questão de responsabilidade, lá eles param, eles têm um negócio estranho lá, porque eles param ali final do ano, tem uma época que eles param 20 dias, mais ou menos, ficam parados. Férias gerais, né? É meio que, mas é normal, o país parece que para lá. É que nem nós no carnaval. É tipo brasileiro no carnaval, é eles lá. E aí o que acontece? O que acontecia lá? Nas férias, a engenheira responsável pelas obras, ali criando todo o plano para começar a fazer prazos, e ligava para ele, olha, vamos por aqui, vamos por lá, precisamos melhorar, precisamos fazer melhor, precisamos entregar mais de acordo com o que o cliente quer, dentro do prazo. Então, é isso que acontece quando se passa a responsabilidade. Antes, a engenheira pegava um projeto e fazia, pronto, ó, tá aqui, faz isso e deu. Depois ela passou a entender que era com ela tinha essa responsabilidade com a qualidade do negócio. E ela começou a dar ideias que ela nunca fazia antes, simplesmente porque ela sabia por ela saber que aquilo ali era coisa que era para ela fazer. Antes ela achava que ela não podia dar ideia. E às vezes a gente diz, nossa, mas é só eu que tenho que pensar nessa empresa, só eu que faço as coisas nessa empresa e ninguém dá ideia aqui. E lá ela começou a dar ideia, esse é um exemplo, né, que aconteceu, um fato real, que ela começou a dar ideia porque ela sabia que ela podia, ela foi autorizada a isso. Antes não era, e não era de um dia que ela estava trabalhando lá, não. Com certeza, era anos. Funcionário antigo. E isso é normal nas empresas. Comprometida, só que ela não podia mostrar porque ela achava que ela não podia fazer aquilo. Claro. Né? Não era responsabilidade dela. Não tinha responsabilidade, ia zelar pelo quê? Até então, faz esse projeto, vou lá e faço, ponto. E Campa, quais são as barreiras que você acha que fazem com que o empresário não delegue responsabilidades?
Por que que o empresário não delega? Assim, ó, Cris, em primeiro lugar, porque a maioria não sabe isso. Assim como a gente começou o nosso primeiro negócio, a gente não sabia como fazer isso. E é normal, a gente não sabe. Mas tem algo assim que, às vezes, aqui dentro da cabecinha da gente, a gente acha assim, ó, para que eu vou mandar alguém fazer? Para que eu vou passar a responsabilidade para alguém se eu faço melhor? Se eu sei dar o direcionamento, se eu sei dar as coordenadas de como tem que ser. E aí é difícil passar a responsabilidade. Eu faço melhor, para que eu vou passar a responsabilidade? A outra coisa, às vezes é assim, ó, tem gente que gosta de centralizar, né? Gosta de, deixa para mim, deixa que eu vejo. Em vez de ensinar, deixa que eu faço. E a verdade é que, queira ou não, nós seres humanos, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas o ser humano, no fundo, ele gosta de saber que ele sabe tudo. Ele gosta de saber que ele tem que estar ali, que ele é essencial. Tem gente que gosta da palavra final. Às vezes, tem gente que não quer que o funcionário, que o colaborador tome uma pequena decisão. Ele quer ele, não, deixa que eu decido. Eu que vou por aqui, eu que sei, eu que faço, eu que sei melhor, sou mais experiente. Então, isso aí acaba impactando, né? E a outra coisa, assim, que acaba limitando a pessoa que está ali, né? A pessoa vai estar, assim, só sendo tosada pelo chefe. Porque o chefe acha que sabe tudo. E no final fica tosando o funcionário que podia dar uma ideia. Inclusive, Cris, já que você falou, isso é um efeito muito comum, porque às vezes tem gente que contrata uma pessoa e a pessoa ela é muito boa no outro emprego. Ela é muito boa noutra empresa, e às vezes naquela empresa não dá certo. E às vezes tem um pouquinho disso também. Ela sente um pouco esse efeito. Como aquele exemplo que eu falei, meu e teu naquela outra empresa lá, antes da gente ir botar a nossa, né? Em 90 e qualquer coisa, não vamos nem fazer conta aqui, né? Faz tempo. Em 90 e faz tempo. Mas, enfim, tem outra coisa também. Às vezes, falta clareza no resultado que quer da pessoa. Qual resultado é para me entregar? Não consegue ter essa clareza. Né? E tem gente que gosta da dependência, gosta de saber. E a verdade é isso, tá? A responsabilidade, ela está sempre atrelada a um resultado. Quer dar responsabilidade para alguém, você tem que pensar no resultado daquilo. Resultado que a pessoa tem que te entregar. Diferente disso, é pedir favor. É ter que estar pedindo favor para o colaborador. Aí não é legal. Aí não é uma relação recíproca. Não é um ganha-ganha, né? Eu achei legal isso que você falou da clareza, Campa. Eu vejo até assim, ó, muitas pessoas que a gente conversa, empresários com mais de 30 anos de casa, vou falar um negócio que eu vou dar um puxão de orelha agora. Presta atenção no que eu vou falar. Que não sabem dizer o que querem, ou não sabem fazer uma pergunta até o fim. Então, se você não sabe, ou se... Não estou dizendo que você não sabe. Sim, não está acusando ninguém. Não estou acusando você que está me ouvindo. Quem seríamos nós? Estou dando no geral, né? Se o empresário não sabe falar exatamente o que ele quer para o funcionário vai entender o que ele acha que é o certo. E vai fazer do jeito que ele acha que é o certo. Então, a comunicação ela é uma via de mão dupla. Você fala e pergunta para a pessoa, o que você entendeu nisso que eu te falei? Aí a pessoa vai te dizer, depois vai voltar e você vai ver se aquilo ali dá certo ou não. Isso aí. Então começa pela comunicação. Comunicação é um fato importante na delegação. Mas qual é o jeito errado de delegar, Campa? O jeito errado é bem simples, ó. É aquilo que eu estava te falando, ó. Lá, que eu falei ali no começo. Cris, eu quero que você vá... Tá faltando material de escritório, tá? Então você vai lá na livraria agora, você compra 5 caneta preta, 3 vermelha, 2 borrachas. Mas as pretas tem que ser daquela marca e ela vai te dizer que tá uns R$4 cada uma, você oferece no máximo R$3,90, porque é isso que a gente está disposto a pagar, mas tu vai naquela livraria, aí o pagamento você vai fazer assim, você vai dizer para pendurar, você vai dizer que depois eu passo lá e acerto, aí você vai tal hora, volta tal hora, depois você passa em outro lugar, compra tal coisa, assim, assim. Eita. Não lembrei a metade das coisas já, daí eu vou lá e faço. Tá, mas você podia anotar, você pode me dizer, mas eu podia anotar. Ok. Tá. Mas veja bem, ó, se entende que eu dei todo o parâmetro, eu dei todas as coordenadas, faz assim, faz assado, tintim por tintim. E se não tiver aquela marca de borracha lá, naquela livraria que você me mandou comprar, o que eu faço? Te ligo, vai me ligar. Tu apaga, e gera um incêndio para já apagar. Ou pior, se você for uma pessoa ligada, você vai me ligar. Eu tô lá numa reunião importante, Campa, aquela borracha não tem, pode ser a outra. Ou senão eu volto e não faço a minha tarefa. Ou volta e não vai chegar normal, lá. Isso. Tá aqui os lápis, tá aqui as canetas. Tá, mas a borracha, não, que não tinha aquela marca.
Mas por que tu não comprou outra? Ah, porque tu me disse que era para comprar aquela. Como não tinha, eu achei que não era para comprar. Entendeu? Então, isso é um jeito errado. Eu estou passando tarefa. Então, isso que é jeito errado. É passar tarefa. Outra coisa que é errado é dar instrução só verbalizada, só falar. Veja que eu despejei um monte de coisa para ela. Não ia lembrar metade se eu fosse na livraria. Não ia lembrar metade. Outra coisa é microgerenciamento. Aí a Cris saiu, eu pego meu telefone, e aí, já está na livraria? Tem aquilo lá? Isso é microgerenciar a pessoa. Ali 10 minutos liga de novo. Liga de novo. Como é que tu pagou? Claro que eu estou dando um exemplo assim, extremamente grosseiro, mas traga isso, por exemplo, alguém que faz instalações, lá, serviço técnico, manutenção. Aí eu fico ligando para o meu técnico. Chegou no cliente, você viu aquilo que eu testei, que negócio está funcionando, você fez assim, você levou a peça de reposição, isso é microgerenciar a pessoa. Ninguém gosta de microgerenciamento. É chato. É chato você ser microgerenciado. A outra coisa que é pepino, que é errado na hora de delegar, é o famoso achômetro. O achômetro é o motivo que mais dá conflito empresário-colaborador. É o achômetro. É eu dizer assim para o meu colaborador, ó, o que você está fazendo não está bom. E o cara diz, mas eu acho que está bom. Mas como que é para fazer, então? Não, é para você fazer bem feito, no melhor prazo possível, com a melhor economia possível. E aí o cara vai lá e faz. Chega para um vendedor, você tem que vender muito, você tem que vender bem. Aí o camarada vende lá no mês 30 mil reais. Ó, cara, eu falei contigo que você não tá vendendo bem. Aí ele vai lá, faz um esforço danado, vende 40. Cara, você não tá vendendo bem, você tá vendendo pouco. Mas quanto que é para vender? Eu tô no achômetro, ele tá achando que é bom, mas você acha que deveria estar melhor. Ou acha que tinha que estar vendendo melhor uma linha de produtos só. Mas não fala, não explica. Né? Exatamente. Tá, falou de todo jeito errado. Agora, é bom de falar, né? É gostoso. Vamos falar o jeito certo. Vamos. O jeito certo é assim, ó, primeira coisa. Primeiro item, aquilo que você já anotou antes. Responsabilidade atrelada a resultado. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, em vez de você ter que estar microgerenciando a pessoa, dá uma certa autonomia para ela. Uma autonomia. Então, diga, vou pegar esse exemplo dos materiais de escritório ali, para não falar de novo de cobrança, né? Dá uma certa autonomia. Ó, Maria, você tem a responsabilidade de manter os materiais de escritório sempre em dia. A gente precisa ter no mínimo 10 canetas aqui, no mínimo 5 borrachas, tantos grampeadores, essa é a tua obrigação, manter isso no estoque, tá bem? Tá, mas que caneta eu compro? Não, você pode comprar uma caneta azul que você pague de tanto a tanto de ponta fina. Pronto, opa. Então ponta grossa não pode. Ponta grossa não pode, é ponta fina, mas tem que custar no máximo 10 reais cada caneta. Uia. Acho que é menos, né? Acho que é menos. Aquela ponta fina que eu gosto é mais, né? Aquela é só eu que uso, porque ninguém gosta de usar, só eu. É que minha letra é feia, né? De que ela sai bonitinha. Então passei a autonomia. Você pode comprar essa caneta até 10 reais ou 5 reais. Pronto. Legal. E aí eu vou ter também. Então, eu já falei de responsabilidade com resultado, já falei de autonomia, agora vai lá o terceiro ponto. O terceiro ponto, em vez de achômetro, é uma meta mensurável. O que é uma meta mensurável? É algo que dá para medir. Eu quero que você faça bem feito. Dá para medir? Não. O que é bem feito? Eu quero que seja bonito. Dá para medir se é bonito ou feio? Não. Se eu perguntar, essa camisa é bonita? Algumas pessoas vão dizer que é, outras vão dizer que é horrível, porque é opinião. Não dá para medir. Agora, se eu perguntar, eu fui olhar para ver a cor. Se eu perguntar, esta camisa que eu tô é cinza, né? Cinza. É cinza? Não, é cinza, a não ser que a pessoa seja daltônica, vai dizer que é azul, é cinza. Opa, dá para medir? Tem manga curta? Tem. Tem gola? Tem. Tem 2 botões? Não, tem só um. Opa, é mensurável? Isto é mensurável. Então, o que é o resultado mensurável? Se for conferir, será só um. Tem 2 ali. Tem 2? Tem um em cima. Tá bom. Então, mensurável é isso. Eu quero que você venda X mil reais em tanto tempo. Eu quero que você traga 80% das cobranças dos inadimplentes, você tem que recuperar 80%. Dá para medir. Eu quero que você entregue isso até tal dia. Preciso que você produza tantas xícaras em tanto tempo. Isto é meta mensurável. As duas pessoas vão estar enxergando a mesma página, vão estar enxergando a mesma coisa, vão estar entendendo a mesma coisa. A mesma língua. A mesma língua. Então, esses 3 pontos, eles são fundamentais. Vamos trazer o acumulado aqui dos 3 pontos, para não esquecer. Responsabilidade com resultado, autonomia e meta
mensurável. E aí, claro, tem o último ponto. Processo, gente. Processo. Processos. Principalmente daquilo que é óbvio, tem que ter. Só que o empresário, ele tem que ter essa organização também para passar processo. O empresário, ele precisa saber seguir processo. E muitos empresários querem ter processos, querem que os colaboradores sigam processos, mas ele não segue, principalmente processo dos outros, processo de fornecedor, processo de parceiro. Então, processos é uma cultura, porque é importante isso. Então, vamos acumular, vamos trazer o acumulado. Responsabilidade com resultado, autonomia, meta mensurável e processo. Campa, e lá no curso Empreendedor Líder, tu ensina como é que faz processo? Tem modelo, essas coisas, ou tem que aprender sozinho? Tem modelo, tem ensino passo a passo para fazer, porque na verdade é assim, ó, processo, às vezes as pessoas me perguntam, Campa, faz uma live ensinando a fazer processo? Não tem como eu fazer uma live ensinando processo, sabe por quê? Eu te ensinar a fazer o papel, eu te ensino em 5 minutos você fazer o papel. Se você jogar no Google como fazer processo, você vai ouvir zilhões de conteúdo. Só que o processo em si, ele não funciona. Para o processo funcionar, tem que ter uma cultura por trás. Tem que haver uma série de coisas. É que nem, se tem alguém aqui do ramo de construção, do ramo de engenharia, me corrija se eu estiver errado. Você consegue começar a fazer uma casa, começar pelo telhado? Ou pela placa solar que vai em cima do telhado? Consegue fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar a placa solar em cima do telhado. Tá, mas e a fundação? E a base? E o chão? E as paredes? Então é uma construção, e o processo é uma construção também. Então, se não acontece que nem aquela nossa aluna da imobiliária, que ela disse, nós tinha processo, tá tudo lá nas gavetas, ninguém usa. Nós escrevemos, tá lindo e maravilhoso, e ninguém usa, porque faltou base. Faltou base. Base. Teve um outro aluno, e ele não é bem construção, ele faz pavilhões. É construção, né? Pavilhões, estruturas metálicas. E ele pagou uma consultoria, a consultoria cobrou parece que 40, 50 mil reais, agora não me lembro direito. O pessoal ficou um ano lá escrevendo todos os processos para ele. Escreveram que esse troço lindo e maravilhoso. Sabe o que ele fez com aquilo? Pensa assim numa bíblia, tá? Uma bíblia de papel. Atirou numa gaveta e aquilo ficou lá. Porque processo para funcionar tem uma série de coisas. E nós vamos falar aqui na outra live só sobre isso, senão a gente vai fugir do assunto aqui. Mas é por isso, é só para justificar por que não tem como ensinar numa live fazer processo. Não é uma construção. É uma construção. E qual é o primeiro passo para as pessoas que nos assistem, para que elas possam delegar responsabilidade, Campa? Vou pecar pelo excesso, vou repetir os 4 pontos, que é o jeito certo de delegar, e vou te falar o primeiro passo. 4 pontos. Responsabilidade com resultado, autonomia, a pessoa poder ela tomar certas decisões, né? Certas, né? Dentro de limites. Não é que ela vai decidir tudo, dentro de limites. Compro essa caneta ou aquela caneta. Autonomia. Combinado. Metas mensuráveis que dê para você medir, quantitativas, né? Números, metas mensuráveis e processos. Primeiro passo para você fazer uma delegação bem feita, então. Você pega esses 4 passos e escreve. Vou delegar alguma coisa para alguém? Qual é a responsabilidade que eu vou delegar? Qual é o resultado que eu quero com aquilo? Qual é a autonomia que a pessoa vai ter? Qual é a meta que ela tem? Meta que dê para medir. E processo. Campa, eu não sei fazer processo. Escreve pelo menos o beabá. Isso aqui você faz assim, assim, assado. Isso tu faz aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Pelo menos isso. Pelo menos a sequência, né? Não é um processo. Não é um processo, mas é uma sequência. Então, antes de pensar em delegar alguma coisa para alguém, escreve essas 4, põe numa folhinha e escreve. A responsabilidade é essa, o resultado eu quero esse, a autonomia que a pessoa vai ter é assim, a meta que ela vai ter é desse jeito. É isso, né, Cris? Isso. Então, você que está aqui com a gente ao vivo e você que está assistindo essa gravação, agradeço você ter ficado conosco aqui. Espero, sinceramente, que a gente possa ter te ajudado de alguma forma. Quero deixar o nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.